Quantas vezes que você já se pegou sentindo cansada, né? Tá sempre cansada, mesmo fazendo tudo certo. Então, assim, você descansou no final de semana, você dormiu, você, sei lá, saiu com os amigos, conversou com pessoas, enfim. Mas chega na segunda-feira, ou mesmo de um dia para outro, um dia que você teve um trabalho muito extenuante, foi dormir super cedo, e no outro dia acorda, mas ainda se sente cansada. É um cansaço que a gente fica tentando tapar um buraco com ele não passa, e a gente não valida ele. Eu acho que essa que é a grande questão. É um cansaço que a gente acaba não validando, sabe? Porque justamente os nossos padrões enfim, os padrões que são cobrados da gente, né, enquanto mulheres, enquanto sociedade, de o que é você tá sendo produtiva, eles acabam, às vezes, ficando confusos, a gente acaba não validando esse cansaço, né? Então, a gente conversou, né, sobre essa questão desse cansaço, a Raquel trouxe esse cansaço que vem depois de um dia que nos desafia muito. E eu queria trazer uma perspectiva, né, uma analogia das esferas. Então, nós temos 4 centros de energia no nosso, né, na nossa vida, que é a energia mental, a física, a emocional, e eu coloquei no meio desse triângulo a energia espiritual. E podem notar que a energia espiritual ela não tem ponta, né, ela é um círculo, porque ela abarca, ela todas essas esferas. E cada energia espiritual é muito particular, cada uma vai acessar de um jeito muito específico, isso não vem ao caso. Só que ela fica no centro de tudo, porque pra gente conseguir acessar essa energia que, no fundo, é aquela que mais nos restaura, porque é aquela que nos dá um senso de vida, um senso de por que a gente tá aqui. Essa energia de saber assim, por que eu acordo todos os dias? Por que eu tô trabalhando? Mesmo que seja fases da vida que nem sempre você tá fazendo algo que, nossa, você tem a paixão, etc. Mas, né, por que eu tô fazendo isso? Por que eu acordo? Por que eu tenho que me relacionar com as pessoas? Essa energia, ela vem de um senso muito maior do que eu fiz mental e emocional. Só que quando a gente não tá com as outras esferas funcionando minimamente bem, esse centro fica muito mais difícil de a gente acessar. E aí, pode observar que, por exemplo, essa movimentação das faixas, ela vai de um lado para o outro, né? Não é só o sentido horário ou anti-horário. Ela vai nos dois horários. Porque, justamente, nós temos as 3 esferas. Quando o mental começa a ficar debilitado, ele começa a chamar a energia emocional. Então, você pode observar que num dia que você leu muito, um dia que você não descansou direito, um dia que você teve que ser muito criativa, desenvolver muitas soluções, muitas coisas, emocionalmente, a gente vai ficando com menor capacidade de estar estável. E da mesma forma, fisicamente. Então, qual dessas esferas estiver mais debilitada, ela vai puxar mais energia. E isso, eu não estou falando só de um ponto de vista filosófico, isso é explicado, né, pela ciência. Quando os nossos neurotransmissores estão lá na fenda sináptica, começam a acabar a quantidade de neurotransmissores, a recaptação, né, desses neurotransmissores, a gente começa a ter outros sintomas que vão além do mental, do emocional e do físico, né? Então, eles vão se interconectando. E é muito claro que é muito mais complexo do que esse plano 3D, né? Pode ser que tudo vá e volte, assim, numa 5D, digamos assim. Mas é para observar o quanto realmente o equilíbrio dessas 3 esferas são importantes. E, além disso, um conceito que eu acho bem interessante trazer é que todo dia a gente acorda com um estoque limitado de energia. E isso é explicado tanto também, né, cientificamente, então, assim, a nossa quantidade de energia, ela acorda de uma forma limitada, quanto de uma forma filosófica também, né? Então, assim, a gente não consegue dar conta de tudo o tempo todo, equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Não em uma performance, assim, de repente, como a gente está esperando, né? Essa forma tão alta. E essa capacidade do nosso organismo tem de pegar essas energias dessas outras esferas é que nos deixa muito confusa. E principalmente no caso das mulheres, a nossa fisiologia, ou seja, né, o que acontece no nosso corpo físico, influencia demais no campo mental e emocional. Os homens já normalmente, o físico para o mental, isso já acontece bastante. Mas nas mulheres, principalmente, o que acontece no nosso físico impacta o nosso emocional de uma forma muito mais forte. E é por isso que a gente precisa ter consciência disso. E essa confusão, por exemplo, desse cansaço, é o que acaba fazendo com que a gente não descanse apropriadamente. Claro que existe uma outra questão também, que é esse cansaço, né, que eu gosto de falar, que é o cansaço da alma, que é um cansaço que eu confesso para vocês, sinto, assim, já senti muito mais e agora, né, tenho me policiado. Esse cansaço da alma é um cansaço de tu tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Mais ou menos esse cansaço, assim, de ter que estar sempre presente, sempre ativa, sempre, sabe, sempre bem, sempre... Não, porque não pode uma coisa sentir triste, porque tem que ficar bem. E eu queria trazer uma reflexão que eu tava pensando, que depois me veio, assim, né? Se a gente pensar nos opostos, a gente só sabe o que é a riqueza porque a gente sabe o que é a pobreza, certo? Porque se todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro, ou, né, ou de bens, ou enfim, a gente não saberia o que é ser rico e o que é ser pobre. A gente sempre, e assim, eu, enquanto Raquel, sou rica em relação a uma boa parcela da população e sou pobre com uma boa parcela da população, depende de quem você se compara. E nas emoções é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente não se permite sentir e se apropriar, experienciar a tristeza, como é que você vai saber quando você está genuinamente feliz? Se você não sente no seu corpo físico, se você não sabe o que eu tô sentindo, quais são as dores que isso está me causando, quais são as sensações que isso está me causando, se a gente não sabe por que é que tá por trás disso, a gente não sabe também o outro lado, a gente também não sabe aproveitar a parte boa, né? E essa conexão com o corpo, ela traz justamente a resposta de qual dessas nossas esferas é que está pedindo maior atenção, certo? Eu trouxe aqui as possíveis causas desse cansaço. Então, eu falei um pouquinho já sobre esse cansaço da alma também, que é muito além, né? Então, assim, eu vi esses dias um post, que depois eu salvei, depois eu quero republicar ele,
porque fala sobre o cansaço da mulher mais 30. E olha, pra nós aqui, que eu conheço todas vocês, eu fiquei assim um pouco indignada, porque o cara fala assim, que depois dos 30 a mulher tá mais cansada, e aí ela precisa de hormônio, de suplemento, de não sei o que, tal, tal, tal. E eu fiquei refletindo sobre o cansaço da mulher mais 30. Ele é muito além do físico, entende? O cansaço da mulher mais 30 é porque chega uma maturidade que ela começa a rever todas as questões da vida dela, e aí ela começa a se questionar se ela já tem dinheiro suficiente, se ela já se encontrou profissionalmente, se ela casou, por que ela não casou, se ela não casou, por que ela não casou, se ela tem filhos, se ela não vai querer, se ela tem... Existe uma pressão em cima da gente, existe uma necessidade de a gente dar respostas para o mundo que vai minando esse cansaço, que vai tornando esse cansaço cada vez pior. E óbvio que se a gente não está consciente de todos esses inputs inconscientes que a gente vai recebendo, a gente começa a manifestar no físico e não tem consciência disso. E para piorar, né, para a gente ter uma pior ainda desse quadro de cansaço, obviamente que o estilo de vida conta muito, né? Então, se nós pensarmos num quadro de evolução dos seres humanos, né, enquanto primatas até onde nós estamos hoje, a inserção do estilo de vida que nós temos hoje é muito recente. O nosso organismo ainda não se acostumou para a quantidade de telas que nós temos, para a quantidade de notificações, para o estilo de comida, né, que principalmente, né, dos ultraprocessados, enfim, tudo mais, para essa falta de atenção do que a gente está fazendo, né, ter que comer enquanto trabalha, enquanto resolve um problema, enquanto... Vocês conseguem imaginar que isso, assim, do ponto de vista da evolução humana, isso é muito recente. Então, nosso organismo ainda está se adaptando, talvez, daqui 1000 anos, mais 10.000 anos, se é que vai ter planeta na Terra até lá, existe uma outra adaptação, mas, assim, pra gente ainda é muito recente. Então, o nosso organismo ele acaba não conseguindo utilizar todos os nutrientes que a gente consome, se consumirmos, ou a gente não está consumindo a quantidade exata, a gente não está descansando direito, tomando muito estimulante, ou é muito café, ou energético, é muita coisa que acaba confundindo cada vez mais o nosso organismo, né? E isso traz pra gente, retrata, né? A verdade é que isso retrata uma necessidade de ser essa super mulher aqui, que foi o que a gente trouxe também, né? De ser essa super mulher que dá conta de tudo, que tá sempre bem, que tá sempre disposta, e a gente... Uma das coisas que eu acho bem interessante trazer, principalmente quando a gente traz a questão do exercício físico, eu gosto de fazer exercício físico, pra quem gosta do esporte, principalmente competitivo, é muito tranquilo falar sobre isso. Mas pra quem tem, só que pra quem tem dificuldade de inserir, né, na parte de esporte, de exercício e tudo mais, eu super entendo, porque você entra no esporte já esperando um resultado, você entra na academia já esperando o resultado, você entra num... qualquer coisa que você vai fazer, porque a nossa linha de produção de pensamento é essa. Então, eu faço academia porque eu tenho que isso, né, tipo, porque já esperando esse resultado. E a gente passa a não passar mais pelo processo de fazer pelo prazer de fazer, porque a gente sabe que aquilo tá fazendo bem pro nosso organismo. A gente consegue ter o prazer pelo ato e não pelo resultado. Porque o prazer pelo resultado, ele vai desmotivar a gente em todas as formas. Porque sempre vão existir pessoas que estão se exercitando mais que a gente, sempre vão existir pessoas com corpos melhores, sempre vão existir pessoas que estão ganhando mais dinheiro, sempre vão existir pessoas, sabe, que estão, enfim, com vidas mais felizes, enfim, sempre vão ter esse paralelo dessa comparação pro mais. Então, se a gente não começa a fazer as nossas atividades pelo prazer do fazer, e o prazer do fazer não necessariamente é euforia, tá? Não é fazer tipo, ai meu Deus, que emoção, eu estou fazendo exercício, não. Ou estou fazendo uma alimentação, ou estou descansando, não. É o prazer do, cara, eu estou presente, meu corpo precisa disso, minha mente precisa disso, então eu vou fazer pelo prazer do fazer, e não esperando esse resultado. A gente já consegue trazer essa presença e diminuir esse resultado desse cansaço final, que a gente está sempre muito lá no futuro, né? E aí eu gostaria de trazer como é que são as suas manifestações do cansaço, porque nós temos um estigma de que a manifestação do cansaço ela é sempre igual, né? Sempre aquela sensação de, ai, tô estirada no sofá com sono, ou ai, tô com preguiça, ou tô assim, né? E não necessariamente. O cansaço, ele se manifesta de várias formas, justamente porque nós temos as 3 esferas, de forma distintas, atuando e em conjunto pegando uma energia da outra. Então, é por isso que, depois de um dia muito desafiador, tanto mentalmente quanto emocionalmente, o nosso físico fica abalado. É por isso que quando a gente, por exemplo, faz um exercício extenuante, por exemplo, depois de fazer uma travessia de natação, você não consegue pegar um documento para ler com atenção, você não consegue fazer né, elaborar uma tese de alguma coisa, enfim. Por isso que essas 3 esferas, elas estão sempre atuando de uma forma conjunta, e as manifestações, elas ocorrem de maneiras distintas. Às vezes pode ser sono, às vezes não, às vezes é uma insônia, às vezes é uma confusão mental, uma névoa mental, uma agitação, sabe? Ontem, pra mim, meu cansaço, eu tava numa agitação, eu não tinha sono, eu tava agitada, então eu sentava nessa cadeira, e ela não sentava, ela não confortava, sendo que a cadeira que eu sento todos os dias, e ontem ela tava, assim, insuportável pra mim, sabe? Às vezes é dor, né? Pode ser tanto fome quanto ausência de fome, isso também são manifestações do cansaço, e eles são tão confusos justamente porque eles têm essas 3 esferas que uma vai consumindo a esfera da outra, né? E tem uma outra questão também, que como a gente não está conectada com o nosso corpo, a gente vai sempre para além do nosso limite, então a gente não consegue entender quando que é o nosso limite, porque a gente acha que sempre estamos fazendo pouco, então a gente ultrapassa esse limite, vai consumindo tudo isso, e aí todas essas manifestações ficam confusas, a gente não sabe exatamente quando é que a gente está cansada e por quê, né? Quando a Raquel traz aqui essa questão desse cansaço físico, depois de um dia desafiador, eu entendo perfeitamente, porque principalmente aquelas decisões que requerem da gente um desafio de crenças, um desafio de postura, uma mudança de postura, mesmo que seja para fazer mais ou para fazer menos. Às vezes fazer menos, por exemplo, sustentar a nossa postura diante dos outros, para dizer assim, eu vou fazer menos, eu não vou atender as demandas de todo mundo. Gente, isso no começo cansa. No começo você dizer para as pessoas que você não está disponível e você sustentar aquele desconforto emocional que está te causando. No momento você diz, não, eu não vou, não tô disponível, não, eu não vou resolver esse problema, isso cansa, isso é exaustivo. E justamente por a gente não entender de onde que tá vindo esse cansaço, a gente não consegue atuar, não consegue perceber como fazer ela
não só reverter, mas entender, né? Entender e se render para o que está acontecendo, aceitar o que está acontecendo, para que a gente possa sentir e manifestar de uma forma diferente. Então, agora eu queria, independente se a gente está fazendo ou trabalhando numa corporação que exige que a gente trabalhe 44 horas semanais, bata metas, e não é nada daquilo que você gosta de fazer, e obviamente que isso vai exaurir, né? Vai exaurir uma quantidade sua de energia muito grande, mas mesmo isso, ou mesmo você fazendo o que você ama, você precisa ficar atenta, porque tanto a disposição de mais, ela vai na frente e você não consegue acompanhar, quanto a disposição de menos, de você achar que o seu cansaço, ele é um cansaço físico e na verdade ele é mental e emocional, porque você está trabalhando em algo que você não gosta, que não tem sentido para você, e todo dia você fica se culpando, se perguntando acerca daquilo, ou você tem que, sei lá, né, você tá fazendo um projeto, algo que tá exigindo muito da sua coragem. A coragem é algo que exige muito da gente. Então, assim, é importante a gente sustentar a coragem, sustentar a nossa posição, mas entender que ela tá consumindo da nossa energia física mesmo, sabe, para sustentar isso. E aí, aproveito já para trazer esse desconstruindo os mitos, né, como cansaço não sendo fraqueza, porque como já comentamos aqui, somos vistas, né, enquanto mulheres que precisam dormir, precisam comer mais, ou precisam, sei lá, qualquer coisa, precisam de tempo para si, como fracas, né, e na verdade não é fraqueza. E nós temos tem uma pesquisadora que ela traz os 7 tipos de descanso, né, que é o físico, mental, social, espiritual, sensorial, o emocional e o criativo. E isso já vem até para, né, traz muito assim para nessa tua questão de que você trouxe. Todos esses tipos de descanso, eles estão, né, distribuídos nas nossas esferas, em todas elas, seja mental, emocional, físico, ou até a espiritual. A forma como a gente restaura esse cansaço é que é a chave. Então, por exemplo, né, sabe quando assim você tem uma noite de sono que você dormiu, assim, sem despertador, dormiu, enfim, e você ainda acorda exausta, podem ser 2 motivos, ou ainda você continua exausta, né? Pode ser 2 motivos. Ou o seu sono não foi reparador, e a gente tem como, né, tem como olhar para isso, restaurar para isso, ou então o seu cansaço ele não era físico, ele vinha de uma outra ordem do qual você não deu vazão para ele. E aí que é importante a gente ter esse discernimento. Na terça-feira, que eu dei a aula, que exigiu muito da minha questão mental, né? E obviamente emocional, que a gente fica nervosa ali, né, e tudo mais. Depois demorei pra baixar, e eu sou acostumada, né, a dormir cedo. Eu gosto de fazer higiene do sono, bem certinha, não perfeita e tal, todos os dias, mas eu gosto, realmente mudou a minha vida depois que eu comecei a agir dessa forma, sabe? E ainda exigiu bastante em mim, mental e emocional. No outro dia, eu acordei com o meu corpo como se eu tivesse feito uma travessia de 15 quilômetros, sabe? Aquela sensação que a gente acorda pós-travessia, sabe, gente? Tipo assim, que quando é do esporte, é engraçado essa coisa. Quando esse cansaço vem do esporte, ele é prazeroso. É um cansaço que ele é gostoso. É muito doido de explicar, sabe? Esse cansaço depois de uma competição, ele é um cansaço gostoso. Porque ao mesmo tempo que a gente tá desgastada fisicamente, nós liberamos muitas endorfinas que dão essa sensação de bem-estar. Quando o cansaço físico, ele é por falta de nutriente, porque a gente não tá dando nutriente suficiente, a gente não tá descansando direito, ou porque foi consumido de uma outra esfera, nesse caso mental e emocional, é um cansaço que ele é, cara, ele é muito, muito debilitante. Você fica meio sem saber o que fazer com aquele cansaço. E aí, o que eu fui fazer, né? E cada uma vai ter um jeito, isso não é padrão. Tô botando a prática do que eu fiz fazer, porque isso se aplica na minha vida. Pra liberar a parte física, mental e emocional, eu fui correr na praia. Eu fui meditar e correr na praia. Foi a parte assim, bom, eu preciso cansar, né? Liberar o meu organismo, liberar essas endorfinas para o meu corpo se reestabilizar desse cansaço. E fui meditar. E fiquei lá, tipo, meditando um tempo, no outro dia. Porque se eu tocasse ficha, exigiu tanto de mim, que se eu tocasse ficha, eu não ia conseguir estar aqui hoje, por exemplo. Eu ia ter, tipo, né, ia estar, nossa, muito desgastado. E hoje eu tô aqui com a corda toda de novo. E isso acontece para todos esses tipos de descanso, entende? Então, às vezes, principalmente quem é muito social, e eu mesmo conheço amigos, e que todo mundo manda mensagem perguntando, ou é desabafando sobre o problema, ou é perguntando sobre alguma coisa. E nós, nessa posição que nós temos, né, de querer abraçar e querer fazer tudo, eu também comecei a perceber o quanto isso também consumia minha energia. Se eu não cuidava, e não é me isolar, porque obviamente sou uma pessoa extrovertida, né, gosto de conversar e tudo mais, não é me isolar, mas eu preciso sim do meu descanso social, porque senão ele consome de outras. Então, se eu preciso sustentar o começo desse projeto, né, da Bíblia que tá no começo, então tem exigido muito do meu físico, do meu mental e do meu emocional, gente, e do criativo principalmente, né, outras esferas eu preciso realmente dar uma, sabe, calibrada. Então, obviamente, tenho visto muito menos pessoas, né? Tenho feito muito menos ações voltadas para fora, para que as minhas ações voltadas para fora, elas sejam mais focadas nesse projeto. Vão ter momentos da vida, daqui a pouco, engrenou, beleza. Então, a gente já vai poder, sabe, fazer essa coisa. Então, por exemplo, do esporte, né? Todo inverno eu dou uma desacelerada na questão do esporte competitivo, não enquanto praticante de atividade física, né, de exercício físico, não, mas enquanto competitivo. Eu dou uma desacelerada porque eu preciso, porque pra mim desgasta muito do meu emocional e do meu físico. A gente tem aquela temporada, né, que vai ali de novembro até abril, de muitas travessias. Se eu continuo naquele ritmo de treino, se eu continuo naquele ritmo de coisa, eu vou desistir da natação, entende? E isso, foi uma consciência que eu tive que tomar, que essas oscilações, elas são essenciais para que eu possa, no longo prazo, ter algum resultado, para que eu possa ser sustentável, sabe? E aí percebe, gente, foi exatamente isso que eu falei no sentido de que como para cada uma é diferente. Porque, por exemplo, a minha, óbvio, né, que assim, quando a gente marca esses treinos de final de semana no mar, né, que a gente vai lá e faz, pra mim é essa relação do tipo assim, uma conexão com a natureza, e eu amo, preciso disso, né. Só que a minha relação com a natação, talvez pela minha idade, ou talvez porque eu cresci competindo, né, eu comecei competindo com 9 anos, eu fui nadadora profissional, então eu parei lá com os 17, eu nadava, então a minha relação com a natação é diferente. E principalmente, o que a natação faz comigo? Eu amo nadar, né, enfim, só que,
O que me alimenta é a competição, porque eu sou uma pessoa competitiva. Então, é onde eu descarrego. E aí, como eu descarrego na natação, eu não preciso dessa força da competição agindo em outras esferas da minha vida, porque eu descarrego tudo ali. Então, depois que passa essa questão das travessias, né, dessa temporada, eu preciso desse tempo, porque justamente ela acaba consumindo isso. Mas percebe como isso é muito particular. Então, não dá para eu dizer, por exemplo, para todas as mulheres, quando vocês quiserem meditar, vão para a água. Porque talvez não, talvez a pessoa seja, a pessoa tenha tantas emoções ali já remexidas, porque daí também entramos num outro assunto, né, dos elementos. Né? Então, a água, ela mexe muito com as nossas emoções. Então, se a gente não tá com as nossas emoções, não é controle a palavra, mas consciente, né, essa consciência, ela emerge de muitas coisas. Eu já tive insights, assim, durante a travessia, inclusive, a ideia da Biomove aconteceu na travessia de Bombinhas do ano passado, sabe? No meio da travessia, eu tava dentro, me deu um negócio, assim, sabe? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que é a corrida, tem pessoas que é um yoga, tem pessoas que só alongamento já vai ser suficiente. Porque para desconectar, né? Não do ponto de vista da saúde física, assim, mas para desconectar. Porque cada coisa representa uma coisa diferente. Às vezes, vamos meditar, senta ali e medita. Pra quem é de fogo, e aqui de fogo, sentar para meditar dessa forma tradicional, com mãozinha assim, muito desafiador, entende? Então, cada mulher precisa encontrar o seu espaço de descanso, só que, né, como mais vai lhe alimentar. Mas uma coisa é clara, você precisa estar bem alimentada, o seu corpo precisa estar em movimento, e você precisa estar consciente do quais são as suas necessidades. Essas são as esferas que a gente precisa estar consciente. Aí o resto, como que eu vou, por exemplo, me descansar do ponto de vista sensorial? Sensorial é que a gente tem muito estímulo, né, muita coisa, enfim, tal. E ontem eu me senti um pouco cansada nisso. É a hora que eu fui fazer a minha unha, e aí eu comecei a botar a mão, assim, botar a mãozinha ali naquele negócio quentinho, e eu senti água quentinha, e eu fiquei sentindo aquele quentinho, tal, enfim. Para outra pessoa é outra coisa. Não tem um padrão, e a gente precisa estar realmente buscando, tendo consciência, buscando o que faz mais sentido. Existem, né, tipo assim, técnicas para cada uma dessas coisas, para quem se identificar, mas o fato é que a gente não consegue se descansar se o nosso físico, né, se a gente não tá bem nutrida, e se o mínimo de movimento não tá sendo feito. Porque se o mínimo de movimento, se uma caminhada a gente não tá fazendo, todas as nossas emoções estão ficando, estão gerando contraturas. Todas as emoções ali, todos esses cansaços, gera contratura, e aí você vai criando cada vez mais casca, cada vez mais casca, cada vez mais casca, e daqui a pouco você não consegue mais nem sentir as suas emoções, porque você criou tanta casca física, você não consegue mais sentir. Então, o mínimo de movimento, ele é muito necessário para poder processar tanto os outros descansos também. E eu só consigo entrar nessa meditação clássica, que é aquela, né, assim, tipo, de esvaziar a mente o máximo que consegue, ou pelo menos ficar observando, depois do exercício físico. Aí eu consigo sentar, senão esquece, senão eu fico mais nervosa. Então, a sociedade do cansaço, e por que isso nos afeta mais? Então tem, né, já esse slogan da sociedade do cansaço, principalmente, assim, né, quem tá nessa geração agora, dos millennials, assim, né, que viu os pais construírem a vida toda de uma forma completamente diferente, e quando chega na nossa vez é tudo muito mais caro, é tudo muito mais, sabe, essa tecnologia que a gente não dá conta, é muita informação pra gente, então isso já é estigmado, né, essa sociedade do cansaço. E por que isso nos afeta mais? Também tem um movimento dos homens, né, buscando essa parte mais, voltar pro presente, voltar pro devagar, voltar pra essência, tem um movimento já do masculino correndo pra esse lado, mas essa sociedade do cansaço, ela nos afeta mais porque existe uma expectativa de uma linearidade, de uma produtividade em linearidade ascendente. Então, por exemplo, espera-se que tanto os homens quanto mulheres sejam sempre melhores, estejam sempre entregando mais, estejam sempre em alta performance. E aí, eu queria trazer uma reflexão que eu até não trouxe na terça-feira, vou trazer agora, que foi uma coisa que eu pensei. Existe uma diferença entre a alta performance, ela ganhou uma notoriedade por conta, primeiro, do esporte, e por conta do lado profissional, né? E aí eu queria perguntar, né, vou trazer de novo a pergunta para vocês. Gigi, o que é alta performance para você? Eu pesquisei no Google, até trouxe na terça-feira, né? Eu pesquisei no Google o que é alta performance. E alta performance, embora ela venha do esporte, né? Porque afinal de contas, nasceu aí alta performance, e aí eles pegaram o conceito do esporte de alta performance e aplicaram pra gente no mundo, né, corporativo, no mundo dado profissional, digamos assim, né? Então, se tu botar no Google o que é alta performance, é um conceito que se refere a um comportamento acima da média, que resulta em um nível de produtividade e resultados que supera as expectativas, né? Então, assim, no ambiente profissional, foi isso que colocou, é isso que significa alta performance. Eles pegaram o conceito do que é pro esporte, que é você chegar em primeiro, você, né, trabalhar um monte, no sentido de se esforçar bastante, treinar bastante, viver a sua vida para o esporte. Quem vive do esporte de alta performance, gente, vive, né, claro que tipo, tô falando lado profissional, obviamente, se a gente trouxe, né, essa questão de como foi na vida dela, que teve que dedicar muito, imagina que foi para as Olimpíadas, por exemplo, entende? É a vida inteira dedicada para a alta performance esportiva, sabe? E eles pegaram todo esse conceito e trouxeram para nossa vida, que a alta performance é sempre resultados acima da média. Então, você tá na competição, né, você tem um calendário de competições, a ideia é que você sempre melhore o seu tempo, porque você tem que pontuar, porque no final você vai ganhar o seu troféu lá do ranking. E eu tô falando porque eu, na natação, sou assim, quero sempre estar fazendo um resultado melhor, beleza. Mas aí, o que acontece? Existe uma diferença entre o desconforto, por exemplo, de sustentar o desconforto para que a gente possa evoluir enquanto ser humano. Então, por exemplo, dá um exemplo clássico. Você está num momento desafiador da sua vida. Você quer iniciar um projeto, foi promovida num cargo, né? De repente precisa aprender uma nova língua, né? Ou você, sei lá, foi mãe, né? Decidiu ser mãe, ou
sei lá, qualquer decisão que você tenha na sua vida, que você precise de um comportamento novo, que você precise enfrentar muitos dos teus medos, que você precise de uma nova postura. Esse sustentar o desconforto, ele é uma coisa. Então, assim, de você sustentar esse lado emocional. Então, no físico, por exemplo, quando a gente faz uma travessia, chega no final, eu brinco, né, que dá uma sensação de quase morte. Porque a sensação que eu tenho que eu vou morrer ali, que eu vou sair da água, que eu vou morrer. Só que esses momentos que você sustenta, essa questão que você está sustentando, assim, esse sprint que você faz, seja no esporte, seja porque você está montando um projeto, seja porque você quer investir no seu relacionamento, sabe, dando mais atenção, esses sprints, eu não consigo imaginar, aí é a minha opinião, tá? Eu não consigo imaginar uma vida sem isso. Uma vida que evolui, nós enquanto ser humano, e não é dar 1% de mostrar resultado pra fora, evoluir enquanto pra fora. É a gente enquanto pra gente, entende? De você conquistar os teus sonhos, né? Você ir atrás do que faz sentido pra tua alma, e não porque você quer mostrar pros outros, entende? Aquilo que faz sentido pra ti no teu coração, aquela decisão, ela é importante pra você. Então, essa sustentação desse desconforto que se fala, eu acho que ela até existe, e quando a gente pratica um esporte que nos leva a esse desconforto, a gente consegue fazer analogia com a vida, né? Então, assim, às vezes quando você tá muito, muito exausto de alguma coisa, e você precisa fazer aquilo pra cumprir um determinado objetivo, e você vai lá assim, não, eu aguento mais um pouquinho, e você vai e faz, e você consegue atingir a sua meta, consegue entregar aquilo, eu não consigo imaginar uma vida que não tem esses momentos. Eu realmente, assim, não, né, vivo nessa realidade, enfim, nisso. Só que o que é a grande diferença? Observa quanto tempo que a gente falou que conseguiu ficar em alta performance. Observa quanto tempo que a gente, quando faz, por exemplo, né, um exercício, ou fazer uma analogia bem com a musculação, né? Você vai lá e faz um bíceps 12 repetições. Aí você chega na sua falha, que a gente fala de falha muscular, né? Que a gente não consegue mais. E não é todo mundo que você chegar, tô dando só um exemplo, tá? Não consegue mais. Você descansa, entende? Você descansa. E quanto maior for o resultado, mais perto você chegar na sua falha muscular, maior tem que ser o seu descanso para você repetir esse exercício. Quando a gente participa de uma competição, a gente sempre, trazendo aqui a analogia, né? Quando a gente participa de uma da competição, a gente precisa de uma semana, pelo menos, depois da competição, descansando. A gente não volta a treinar normalmente, compete no domingo, na segunda-feira, tá metendo cacete. Por que na nossa vida a gente faz isso? Por que a gente acha que a gente constrói uma coisa, vai atrás de uma coisa, depois vai outra, daí a gente conquista uma coisa, daí vai atrás da outra, e daí a gente atinge um objetivo e a gente não descansa, e aí a gente enfrenta um desafio que é emocionalmente desafiador pra gente, né? Faz ali, e a gente não descansa, e a gente vai metendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, né? Então eu acho que existe uma diferença entre porque sustentar esse desconforto para que você possa, na vida, ir, né, alcançando os seus objetivos, que são importantes, mas também existe uma questão de você saber o teu descanso, saber o seu ritmo, saber a sua hora de parar. E tudo isso porque, pra gente é muito pior, porque nós não somos lineares. Nós, enquanto mulheres, nós temos alguns fatores que já, né, deixam muito claro o quanto nós não somos lineares. Tem a oscilação hormonal, isso desde que a gente nasce, né, gente? A gente nasce, aí menstrua, depois quem engravida, enfim, daí depois entra na menopausa, e aí depois entra... Nós temos os nossos ciclos de vida muito bem definidos, e nós temos, então, os ciclos hormonais durante um mês, que também são essa oscilação toda. Além disso, nós, enquanto seres humanos, nós temos o ciclo circadiano, que é o que determina o nosso dia, a nossa noite. Na mentoria eu abordo isso bem detalhadamente, mas, assim, tem hormônios que a gente só produz à noite. Tem hormônios que a gente só produz ao dia. A velocidade de processamento dos alimentos muda durante o dia, durante a noite. Então, o que significa isso? Se o mesmo alimento que você consumir, de repente, meio-dia, e você consumir meia-noite, ele vai ser digerido, absorvido e distribuído de uma forma diferente no seu organismo. Não vai ser a mesma coisa, sabe? Além disso, nós temos, então, as 4 estações do ano, que isso com certeza influencia a nossa energia, seja ela mais expansiva, seja ela mais introspectiva. Temos a fase da vida, a gente não pode negar isso, né? Nós estamos aqui conversando que em diferentes fases da vida nós temos objetivos diferentes, pra gente nós temos formas diferentes de encarar a vida, isso precisa ser respeitado. Tem as fases da Lua, e isso tem uma conexão total com nosso ciclo mensal, porque vocês imaginam, né? Nós temos um ciclo de 28 dias que tem de oscilação hormonal, onde nós temos 4 fases desse ciclo, nós temos 4 luas, e elas 4 tipos de luas, né? E mais ou menos a cada 7 dias muda essa lua, e a gente também oscila enquanto hormônio também. Não tem como não conectar uma coisa com a outra, né? Tudo isso é considerado na hora de que a gente entender o motivo do nosso cansaço e como que a gente vai utilizar desses ciclos para se restaurarem, porque cada fase vai pedir um comportamento diferente, né? E aí, eu queria trazer também que, por exemplo, assim, muito se fala, né, quando eu falo em viver em alta performance, quando a gente falou viver em alta performance, tem aquela expectativa da linearidade, né, tá sempre ascendente, sempre pra frente, sempre produzindo, sempre aquela coisa, resultado. E é tudo metrificado em quê? Em tempo no esporte, em medalha, em metas atingidas, em dinheiro ganho, em viagens feitas. Isso é a metrificação, né, dessa alta performance. Quando a gente fala em viver em alta performance cíclica, porque eu não sou a primeira pessoa falando disso, tá? Se vocês verem, eu não sei se com esse nome, mas assim, de viver, respeitar os ciclos, obviamente não sou a primeira pessoa. Mas quando a gente pensa, algumas pessoas falam que essa oscilação desta forma, né? Um em cima e outro embaixo. E eu também não concordo com isso no sentido de que isso traz uma percepção como se uma fase fosse melhor que a outra. Então, por exemplo, aqui, trazendo assim para o ciclo menstrual, né? Como se a fase ovulatória, né? A fase que a gente está período fértil, ou a fase da vida que a gente está muito produzindo para fora e está trabalhando muito, ou aquela fase, sabe, que a gente está super young, né? Aquela energia para fora, fazendo, acontecendo, como se ela fosse melhor que a outra fase. A fase do período menstrual, a fase que a gente não está menstruando mais, a fase que a gente está mais introspectiva, como se o verão fosse melhor que o inverno.
E aí é uma abordagem no qual eu não concordo, porque viver em alta performance é justamente você ser o melhor que você pode ser dentro de cada fase. Seja essa fase menstrual, seja essa fase da lua, seja essa fase do ano, seja essa fase da vida, seja essa fase do que for, entende? Você fazer o seu melhor dentro de cada fase. E fazer o melhor, ela tem uma conotação de que o seu melhor nem sempre vai ser 100% essa performance para fora, yang, comunicativa, física e tal, blá, 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 né, essa aqui, mas não significa que você não tenha uma alta performance em outros campos dos quais você não teria que estar aqui. Vou dar um exemplo. Quando a gente está numa fase da vida que a gente está muito para fora, muito yang, ou quando a gente está no período ovulatório, né, fértil, ali, enfim, que as pessoas sempre associam com muita energia e com todas as qualidades positivas, eu adoro essa fase, né, eu adoro realmente estar assim, solar e tudo mais. Contudo, tem algumas questões emocionais que estão mais fragilizadas. Por exemplo, da mesma forma que a gente é mais competitiva, a gente é menos empática nesse período. Então, a gente tende a ser mais competitiva também com outras mulheres. Porque quando a gente quando a gente pensa em evolução, essa época era a época que as mulheres estavam então procurando procriar, né? Elas queriam ter relação sexual com o objetivo da procriação. E aí a briga entre as mulheres era muito grande. Então, isso traz pra gente, né? Essa questão até hoje. Então, a gente pode ficar menos empática com as pessoas, a gente pode tomar decisões de forma impulsiva. Nessa fase, é aquela fase que você decide resolver o problema de todo mundo e depois se arrepende, dali uns 15 dias você se arrepende, sabe? Alguém te mandou uma mensagem perguntando, tá com problema lá, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou te ajudar, eu vou, não sei o quê. E aí na hora parece uma ótima ideia. Aí passam uns dias, uns meses, dependendo, né, da fase, porque essa fase ela não é só mensal, né? E às vezes no dia, tem decisão que eu tomo de manhã, que é quando eu tô mais solar, esse horário, por isso que eu escolhi esse horário das 10h30, que é o horário que eu tô mais solar, entende? Que tem decisão que eu tomo esse horário, que à noite eu já me arrependi de ter tomado essa decisão, entendeu? Porque, tipo, já não tô mais na mesma energia. Então, quando a gente viver em alta performance cíclica, é justamente respeitar tanto a luz quanto a sombra de cada fase. Porque elas existem. Quando a gente tá consciente, a gente consegue tomar decisões mais conscientes. Assim como, por exemplo, quando a gente tá na TPM, que é um período que todo mundo. Gente, é muito fácil esse teste, se vocês ainda não fizeram, né? Mas eu que tô trabalhando agora, essa página desenvolvendo esses slides e tudo mais, se você coloca TPM, só aparece foto de mulher sofrendo, com dor, morrendo, sabe? Como se fosse um martírio. Os memes na internet, que também tô agora, né, acessando muito mais, é do tipo assim, mulher nessa fase não presta, né? TPM menstrual, ela simplesmente não presta. E tem um poder muito, muito forte, um poder muito sábio, tanto nessa fase da TPM quanto na fase da menstruação. Porque a TPM é encarado pelo corpo como se fosse o motivo que você está grávida, como se você estivesse, né, tipo, preparando ali para estar grávida, né? Como se você tivesse fecundado. E para fazer isso, o teu corpo, ele precisa proteger esse feto. Então é um momento em que ele mostra tudo o que está te ameaçando. E é por isso que você fica irritada com tudo. Além de, obviamente, a oscilação sensorial, você tá lá com a serotonina muito baixa, uma dopamina muito baixa e tudo mais, mas isso do ponto de vista de evolução, é para mostrar, é para tirar essa lente rosa que a gente tem no nosso olho lá do período ovulatório. Porque lá naquele período ovulatório tu acha que todo mundo tá tudo certo. E aí aquilo que te incomoda, não te incomoda tanto. Quando chega nessa fase da TPM, do ciclo, e aí de novo, não é só o mensal. Às vezes é uma fase do ano, às vezes é uma fase da vida que vai chegar, uma fase da lua, geralmente dessa questão da lua minguante está associada com a TPM, que é essa questão de você vai enxergar tudo aquilo que está fazendo mal pro teu organismo. Então é a época que você come um alimento e de repente ele, nossa, não vai cair bem, porque o teu corpo está dizendo que aquele alimento não fica bem, não é bom para você. Você vai ter um comportamento do qual você vai se desgastar muito mais, porque aquele comportamento está fazendo você. Uma pessoa te irrita mais, uma situação te irrita mais. Aquilo vai te deixar muito claro o que é que está te fragilizando, porque a ideia é mostrar que você precisa proteger esse feto. Então é uma época que você fica muito mais vulnerável, porque você precisa justamente proteger. E a gente, enquanto mulher, foi ensinada a não ficar vulnerável, a ser sempre forte, sempre para fora, sempre isso. E é nessa fase que se a gente luta contra essa vulnerabilidade que vem pra fora, os sintomas pioram. Aí a dor piora, tem mais cólica, tem mais dor de cabeça, tem mais inchaço, porque você tá num conflito interno, sabe? De lutar contra questões fisiológicas que estão acontecendo. Tudo que tá acontecendo no seu físico é fisiológico, aí você fica tentando lutar contra e você não você perde energia que você podia estar utilizando para justamente perceber. A nossa autopercepção, ela tá muito mais aguçada, você consegue ficar mais sensível. Você fica mais sensível à dor, tanto física, quanto à dor emocional. Você consegue enxergar quais são as suas questões que estão aí acontecendo, o que tá te limitando, né? E aí, se a gente não presta atenção nisso e começa um outro ciclo sem olhar para isso, é quando os sintomas aparecem muito mais. E a menstruação, que é o período da sabedoria, que é o período da lua nova, né, que seria o período onde a gente coloca para fora, aquele período mais introspectivo, aquele período que a gente está liberando mesmo o nosso corpo, né, não só do nosso sangue, mas também liberando as nossas emoções e tudo mais, embora ela receba uma culpa por tudo, né, e toda esse estigma de muito sofrimento, quando a gente se conecta com ela, a gente começa a se conectar com a nossa intuição. Então é nesse momento, por exemplo, que a nossa criatividade, essa criatividade não para fora, para mostrar, tipo, para encontrar lá a solução, o XYZ para bater a meta da empresa, mas essa criatividade dessa solução muito mais intuitiva, dessa forma que vai trazer uma forma de você olhar para a vida a partir de uma outra perspectiva, com muito mais empatia. É um período que você consegue escutar muito melhor as pessoas, que você consegue refletir muito melhor, que você consegue ver as coisas com mais clareza. Porque se a gente consegue desacelerar, se a gente consegue, se permite, e esse desacelerar, gente, eu não tô querendo ser aqui, talvez, né, até cause um estranhamento, porque obviamente quando você tá numa atividade profissional que exige de você um certo comportamento, não tem muito como a gente respeitar essas oscilações no período prático ali durante o dia. Só que a nossa lente, quando a gente encara
essas situações, ela é diferente. A gente pode encarar as mesmas situações de uma forma diferente, resolvê-las de uma forma diferente. E a gente tendo consciente disso, a gente consegue, então, ter alta performance cíclica, porque quando você está num período do seu mês, do seu ano, da sua vida, você vai resolver os seus problemas no melhor que você pode, a partir de uma certa lente, e quando você está em outra fase, você vai resolver a partir de uma outra lente. Quando, trazendo para o esporte, quando você está num período que você está com mais uma alta liberação, né, de FSH, LH, testosterona, progesterona, estrogênio e tudo mais, quando você está com alta liberação desses hormônios, você consegue fazer um trabalho de força muito melhor, você consegue ter mais disposição para ir para musculação. Quando você está numa TPM, não inventa de querer começar a academia ou a menstruação quando você está, a musculação quando você está menstruada. Não tem como, porque o teu corpo pede um outro tipo de exercício, um outro tipo de estímulo. São coisas diferentes. E não que um é melhor ou pior que o outro. Se você trabalha força 100% do tempo, você vai se lesionar. E se você trabalha aeróbico 100% do tempo, você não tem massa muscular para sustentar esse aeróbico. Isso, uma analogia do esporte, mas isso é para a vida. Então, se a gente não consegue ter essas oscilações durante um mês, durante o ano, durante a nossa vida, respeitar e olhar para a vida com um olhar diferente, sabendo quando a gente pode acelerar um pouquinho mais no pé no freio físico, quando a gente diminui do físico, mas olha mais para a intuição, quando a gente diminui a intuição, porque não, eu preciso resolver isso de uma outra forma, e você vai equilibrando isso, que é justamente essa que é a alta performance cíclica. Alta performance é 100%, sim, é 100%, o tempo todo, sim, o tempo todo 100%, ainda é alta performance. Porém, o teu 100% nunca vai ser o mesmo. O meu 100% nunca é igual de vocês, o 100% de vocês não é igual de ninguém. O 100% não é passar do seu limite. O 100% não é fundir o seu motor. O seu 100% é nem mais, nem menos. É tu ser o melhor que você pode ser naquilo. Então, o melhor que eu posso fazer hoje é sentar, fazer um chá e sentir o que eu tô sentindo. Porque eu tô com as emoções completamente enfurecidas. E hoje o melhor que eu posso fazer por mim, pelas pessoas com quais eu convivo, é sentar, fazer um chá e sentir. O melhor que eu posso fazer hoje é assistir uma comédia romântica. Por quê? Porque eu preciso disso, porque eu tô com as minhas esferas todas desequilibradas e eu preciso, e isso vai me alimentar essa esfera. Hoje eu preciso de uma refeição, hoje eu preciso de um prato bem equilibrado, onde eu tenho uma quantidade de vegetais, de legumes, de proteínas, hoje eu preciso disso porque o meu corpo está cansado e eu não estou conseguindo sustentar todas as coisas que estão acontecendo porque o meu corpo, meu físico está muito cansado. Então, isso é o 100%. Esse é o 100%. O que não seria alta performance nesse sentido? É você saber que você precisa dormir e você vai lá e mete o pé no acelerador fazendo o que você precisa fazer. Isso não é alta performance. Entende? Porque não é o melhor que você pode fazer. Vou dar um exemplo do meu mestrado. Meu mestrado, no período que eu desrespeitei tudo isso. Já vou falar da menopausa. É o próximo slide, inclusive. No meu mestrado, eu desrespeitei tudo isso. Tudo isso. Embora eu tivesse consciência, foi uma fase que eu desrespeitei, que foi importante. E foi muito engraçado, porque eu desrespeitei porque eu precisava cumprir, eu tive problemas familiares, e que daí estreitou o meu prazo de entrega, né, da dissertação, não tinha mais como prolongar, e aí eu tive que meter o pé no acelerador de uma forma, assim, eu não sabia mais o que era dia, não sabia mais o que era noite, eu não me alimentava, porque eu precisava entregar aquilo. Entreguei, e, né, passei. Mas o que ficou de lição de tudo isso? Passei, recebi ali meus elogios, só que obviamente tive que fazer as correções, né, assim, das questões, depois a gente entregar. Quando eu fui corrigir, gente, eu errei tanta coisa besta, tanta coisa que eu falei assim, gente, isso era o cansaço. Não era, eu sei disso, isso era o cansaço. Foi eu não dar o meu 100%. O meu 100% era, né, teria que ser, pelo menos assim, né, respeitar o meu descanso. Eu não respeitava porque eu achava que aquilo ali eu tinha que entregar daquele jeito, e eu errei muito. Então, quando a gente não dá o nosso 100% de respeitar o que o nosso corpo, nossa mente, a nossa emoção tá pedindo, os nossos resultados, até quando a gente tá falando de resultado pra fora, também não são bons. Além disso, eu peguei um bode do tema, um bode do negócio, porque justamente passei totalmente dos meus limites, eu fui para além dos 100%, fui embora, fui para 300%. Eu demorei 1 ano para entregar o negócio corrigido. 1 ano. Porque eu não conseguia pegar aquilo. E aí eu fico me perguntando quando não tem a menstruação, né? Essa menstruação ela pode não ocorrer não só pela menopausa, mas ela pode ter muitas mulheres, né, que retiram os ovários. Tem mulheres que precisam, sim, por questões, né, fisiológicas, enfim, aí tem desregulação de tireoide, daí precisa não menstruar e tudo mais. Existe uma série de sintomas. Eu acho que quem só usa o contraceptivo oral, eu nem vou entrar nesse mérito, porque quem usa só pra não engravidar, gente, usa outra coisa, né? Enfim, tem outras milhões de métodos. Mas, quando são por esses motivos, a mulher ela tem uma sabedoria ancestral. E a gente é cíclica por natureza. Então, quando a gente começa a mapear o nosso dia, o nosso mês e o nosso ano, a gente começa a perceber alguns padrões. E nós também somos cíclicas. E essa ciclicidade, ela pode ser, mesmo quando não menstruamos, ela pode vir uma conexão com a lua, com a fase da lua, uma conexão com com o dia, uma conexão com o dia da semana, sabe? Sempre tem aquele dia da semana que você tá sentindo mais assim, mais assado, dependendo. Uma conexão com as estações do ano. A grande diferença quando você tá menstruada, quando você tá na menopausa, ou quando você não tem, é que essas oscilações, elas são muito mais sutis. Então, você precisa ter mais atenção àquilo, porque ela tá ocorrendo de uma forma, num campo mais sutil, de uma forma mais sutil. E mesmo quem tá na menopausa tem oscilação de hormônio, né? Tem essa questão. E a grande sacada quando a gente faz esse paralelo com a menstruação, a menopausa é como se fosse um período de menstruação, né? Então, assim, quando a gente faz, assim, mais ou menos, é um período de menstruação. Então, do ponto de vista filosófico, digamos assim, é um período onde a mulher está muito mais sábia no ponto de vista de acessar a sua intuição, acessar a sua criatividade, acessar todas essas sabedorias que ela foi acumulando ao longo da vida. Então, a gente não precisa olhar para essa fase da vida, né, como um martírio, assim como a gente também não olha para a menstruação. E eu acho que uma das minhas grandes missões da vida, com tudo isso, é trazer esse outro olhar para a mulher, para que justamente ela sofra menos na menopausa, quando ela chegar. Quem não, né, ela não tem esse sofrimento, ela não tem essa
sensação esse conflito tão grande, porque o grande conflito das mulheres que acontece na menopausa é justamente porque muda a nossa forma de se estar e ser, estar no mundo, ela muda, e a gente sente como se a gente estivesse perdendo os nossos superpoderes, mas não é verdade, a gente está ganhando outros superpoderes, né, e a gente pode se expressar a partir de uma outra lente e se sentir tão poderosa quanto, sabe? Então, essa é uma das lentes que eu gostaria de trazer, assim, né? Então, uma das coisas que eu venho trazendo durante toda essa aula, até já não me trouxe assim, mas como é que a gente consegue se conectar com esse nosso corpo? Como é que a gente consegue perceber essas oscilações, sejam elas sutis ou mais fortes? Como é que a gente consegue perceber e agir? Porque só perceber também não adianta, né? Agir. O que a gente faz para agir a partir disso, se o básico não está bem feito? Então, como é que eu vou saber se aquela minha explosão emocional que eu tive foi porque eu tô com fome? Às vezes é fome. E quando eu digo fome, não é só de comida, é fome de nutrição. O nosso corpo, ele fica desnutrido, a gente fica com a produção de neurotransmissor completamente desregulado, e a gente tem uma resposta emocional diferente, como tudo está conectado. Como é que eu vou saber se quando eu chego à noite e aí o meu parceiro vem conversar comigo e aí eu estouro com ele, como é que eu vou saber se o problema é com ele ou se foi porque eu carreguei o dia inteiro um bonde nas costas emocional, que isso me desestabilizou emocionalmente, sabe? Tipo, botou os meus estoques de energia emocional lá embaixo e aí eu não tive condições de sustentar qualquer tipo de conversa naquele sentido e você acha que o problema é seu. Como é que eu vou saber se o meu cansaço ele é físico, mental, emocional, ou da alma, ou espiritual, ou enfim, se o básico não está bem feito? Né? Se eu não sei como fazer a sustentação de todas essas esferas. Então, alimentação, sono, hidratação, exercício, e essa parte justamente do feminino, de entender a nossa ciclicidade, é o que vai dar a sustentação para a gente poder, então, ir para coisas mais sutis, né? Então, como que a gente resolve isso? Conhecimento. Primeiro, a gente identifica. A gente começa a identificar o que está acontecendo, o que está desregulado no meu organismo. Então, você aprende a teoria, porque existe assim, existe um padrão, né? Existem ali milhões de artigos científicos publicados e tudo mais. Você tem um padrão, mais ou menos, ali de como funciona a nossa saúde, como funciona tudo isso. E é importante que a gente saiba. Só que é importante a gente saber como que funciona na nossa prática. Tem uma aula que eu já gravei da mentoria, que eu falo o seguinte, no meu próprio mapa o estudo foi sobre índice glicêmico, então eu preparei sorvetes de baixo índice glicêmico, né? Foi muito doido perceber o quanto para algumas pessoas, tudo bem, o sorvete ficou lá embaixo, e também na mentoria eu explico o que é índice glicêmico, tá? E como que a gente usa isso para melhorar a nossa saúde. Ele tá lá embaixo, e teve duas pessoas que o índice glicêmico foi lá em cima, pro mesmo sorvete. O mesmo sorvete. E óbvio que quando a gente publica um artigo, a gente faz uma média, tem uma estatística, e ele saiu lá como baixo. Mas isso para mim foi muito interessante para saber que quando a gente aplica uma coisa para nossa prática, e seja ela do ponto de vista de alimentação, seja ela do ponto de vista de exercício, seja emocional, seja qualquer prática que a gente vai abordar, que existe uma teoria acerca dela e a gente vai botar para prática, se a gente não observa como a gente responde, a gente se perde. A gente se perde, porque pode ser que a gente seja aquele que na ciência a gente chama de outliers, né? Que são aquelas pessoas que não respondem como todo mundo. Não responde, ela funciona diferente. E se isso existe comprovadamente falando na ciência, imagina isso nesse campo mais mental e emocional. Isso é de uma forma assim, que a gente precisa observar. Então, identifica, aplica e observa. Não funcionou, funcionou, melhorou, não melhorou, vai ajustando isso. E na prática isso, é com conhecimento. Então, se a gente começa a reparar como a nossa energia muda, voltando, né, pro começo da aula, por que nós estamos tão cansadas e como a alta performance cíclica pode nos ajudar. Se a gente repara a nossa mudança de energia para alguns setores, mas observa que em outros setores está melhorando, e a gente consegue alinhar a nossa, primeiro, tanto as nossas atividades quanto a nossa expectativa de resultados nessas fases, a gente consegue ter uma vida muito mais presente, muito mais feliz em alta performance, porque você vai estar dando 100% do tempo, o tempo todo. Porque a nossa vida, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E eu tô falando aqui porque eu tenho uma tendência, né, sempre tive essa tendência a achar que as coisas precisam acontecer de uma forma muito rápida. Porque a gente tá aqui no celular, né, nas coisas, o ritmo é muito rápido. Então a gente vai adaptando isso para nossa vida. E o nosso ritmo, ele é diferente. E isso não é melhor e nem pior. É isso que eu queria trazer, assim, de que não é porque a gente parou o físico para descansar, enquanto uma outra pessoa, um homem, está correndo atrás da cenoura, que o nosso resultado seja diferente. Que o que a gente vai entregar vai ser diferente. Ou melhor ainda, que para mim é um grande propósito, que a gente vai evoluir enquanto ser humano de uma forma diferente. Porque cada um vai fazer o seu melhor. E o melhor de cada um é importante. Acho que essa que é a grande sacada, assim, né? E aí, como que o conhecimento pode nos ajudar, né? Então, a gente mapeia quais são os hábitos que são produtivos ou nocivos na nossa rotina, na nossa vida, quais são os ciclos que a gente vive, tanto internos quanto externos, né? Tanto fisiológicos quanto externos. Da nossa energia, a gente vai mapear a nossa energia, da qualidade da nossa alimentação, do nosso sono, conhecer profundamente. Imagina assim, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sei quando a minha energia está baixa. Então, a minha energia física. Então, eu não espero que determinada ação, seja ela no esporte, seja ela para limpar a casa, não é só esporte, né? Seja ela para poder me comunicar com as pessoas. Se eu sei que ela está baixa e a minha expectativa muda com relação a isso, eu consigo entender se eu exagerei a dose, seja porque, no caso meio da gente aqui, seja porque caiu uma competição num período que eu tô com a energia mais baixa e, cara, caiu a competição, tu não vai ter pra competição, olha, muda aí o período porque eu preciso, não tô bem agora. Não dá, você tem que ir lá, tem que fazer. Seja no seu mês que você caiu, poxa, você tem que fazer uma reunião, tem que fazer uma palestra, tem que tomar uma decisão, tem que fazer uma coisa num período que a sua energia tá mais baixa. Se você sabe que você vai consumir da sua energia num período que essa energia não tá tão disponível, primeiro, você vai
pegar essa energia de outras esferas, e tem como a gente fazer isso, tipo assim, buscar isso de outras esferas para ter esse resultado. E segundo, estar ciente que o seu descanso vai ter que ser muito maior para recuperar isso. Então, por exemplo, se você fez um dia inteiro de reuniões num período do mês, que você tá com a sua energia de comunicação baixa, você vai precisar descansar e recarregar o seu corpo 2 vezes mais. Porque se você engrenar de novo, no outro dia, fazendo a mesma coisa, sem descanso apropriado, funde. E eu sei que assim, gente, eu sei que o mundo pede isso da gente. O mundo pede que eu crie conteúdo todos os dias. O mundo pede que a gente entregue resultado todos os dias. O mundo pede, né, que a gente seja a melhor filha, sabe, todos os dias. Então, a gente fala assim, a melhor mãe todos os dias, que tem que estar sempre presente, sempre respondendo, sempre, sabe? O mundo pede, só que vai a gente colocar nosso limite interno, porque a partir do momento que a gente coloca o nosso limite interno, é que a gente consegue ter uma lente melhor das coisas. E aí, é aquilo que eu falei no começo, se a gente tem conhecimento, a gente tem autonomia. Se a gente tem autonomia, a gente não tem raiva. Então, viver uma vida com menos raiva do que está acontecendo ao redor é você ter conhecimento de tudo que está acontecendo no seu corpo, de todos os ciclos que você está passando, e você conseguir ter autonomia para tomar as suas próprias decisões. Essa é como o exemplo prático, como o conhecimento pode ajudar, né? E aí, eu queria trazer, né, de novo essa frase, que o poder feminino é a sabedoria feminina, e a sabedoria feminina reside no corpo e se manifesta como resultado das experiências do corpo feminino. O nosso poder pessoal, enquanto mulher, está no nosso corpo, nas nossas células. E para a gente acessar esse poder, a gente precisa estar ciente tanto do que nos falta, quanto de como a gente pode né, superar isso, de como a gente pode resolver isso. E essa sabedoria, ela está muito, muito além do dia a dia, gente. É uma sabedoria para além dessa vida, uma sabedoria que ela vem ancestral. Só que a gente só consegue se conectar com ela quando a gente está conectada com o nosso corpo, né? E aí, eu queria então fazer uma pergunta para vocês, assim, porque eu não quero ser lembrada como uma mulher que estava sempre exausta, né? Eu acho que ninguém aqui quer. Aquela pessoa que os filhos perguntam, os parentes, o marido, os amigos, ai, né, quem era Raquel? Quem era Gigi? Sabe? Quem era, assim? Não quero que as pessoas falem que, eu era uma mulher que estava sempre exausta. Tá sempre cansada. Agora que morreu, que bom que morreu, vai conseguir descansar, olha, porque tá sempre exausta. Que bom, sabe? Então, tipo, eu quero ser essa mulher, né? E esse texto que eu vou ler para vocês, porque eu gosto muito dele, assim, da Nicola Jane, que fala assim: eu não quero ser lembrada como uma mulher que estava sempre estressada, sempre ocupada, sempre correndo, sempre tentando se manter firme e seguir em frente. Eu gostaria de ser lembrada como uma mulher relaxada, uma mulher compassiva, curiosa, alegre, amante da vida. Uma mulher que trabalha duro, mas descansa profundamente. Que ama intensamente e vive pacificamente. Uma mulher que conhece o seu valor e o seu poder, que aceita suas imperfeições e as suas vulnerabilidades, que abraça suas limitações e as suas possibilidades. Uma mulher que ri e chora, que sente dor e amor, que é encantada pela bagunça, pela magia e pela simplicidade dessa bela e brilhante vida. Eu me esforço e vou me esforçar sempre, porque o mundo, gente, vai sempre puxar a gente, não importa a época da vida que a gente esteja, desde criança até o momento, o mundo vai puxar a gente pro automático, vai puxar a gente pra essa loucura. E vão ter fases que a gente vai se submeter a isso, que vai ser necessário. Só que a gente saiba o período que a gente dá conta, que a gente saiba as consequências que isso estão trazendo pro nosso corpo, que a gente não vá vivendo que nem uns zumbis pela vida fora, achando que, né, sempre exausta. E esse é o primeiro passo, né? Esse é só o primeiro passo, que é ter a intenção de não querer ser uma mulher exausta. E agora eu vou abrir, então, pra gente conversar recapitulando, né? Então, um dos motivos pelos quais nós estamos sempre cansadas é porque, pelo excesso de estímulos e tudo mais, tem toda essa vida, né, cotidiana, mas uma das grandes questões é que a gente tá tendo uma expectativa de linearidade do qual a gente não pode, não deve, e não foi feita para atender essa expectativa. Então, se a gente consegue nadar, dançar, fluir com essa ciclicidade, tirando o 100% de cada fase, que daí por isso que é alta performance, a gente consegue ter uma vida muito melhor. Ou pelo menos a maioria do tempo, porque não se trata de não estar sempre cansada. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso, né? Eu nunca vou estar cansada. A não ser que nós, né, a gente pegue, compre uma casa lá em cima do lago, lá em cima da montanha, vai viver que nem umas ermitonas, assim, sabe? Sendo guru, assim. Mas mesmo assim, um dia você vai trabalhar no quintal, você vai chegar exausto. Não existe isso. Mas a gente consegue ter mais discernimento de onde a gente está encaminhando a nossa vida, o nosso corpo, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Agora, ter algo assim, né? A BU é uma mentoria em alta performance cíclica que recupera a vitalidade que você pensou ter perdido e aprenda a ajustar a sua rotina ao seu ciclo natural para melhorar a sua energia, equilíbrio e performance, um plano de autocuidado feito para o seu ritmo. E aí, o que a mentoria, independente de qualquer coisa, desde quando eu fiz ela aborda o que eu chamo de Ikigai da saúde, né? Que é tipo assim, quando você encontra tudo o que se conecta. Então, desde a nossa hidratação, que vai influenciar no resultado do exercício, que vai influenciar nas nossas emoções, que vai influenciar nos nossos hormônios, que vai influenciar na nossa alimentação, que influencia no sono, que influencia na alimentação, que influencia nos hormônios, que influencia nas emoções. E isso é como é que funciona? Isso é a interação de tudo que eu trago. Então, assim, a ideia é trazer o conhecimento, aplicar de uma forma muito prática, de uma forma que a gente consiga trazer para a rotina de cada um, num plano personalizado. E quando eu digo plano personalizado, não vai ser uma consulta nutricional como os nutricionistas tradicionais, aquela de que você chega lá e fala, olha, eu tenho X quilos, faço tais coisas, tal, e ele encontra o plano. Não é isso. Eu levo conhecimento para que você possa tomar as escolhas mais conscientes. E, óbvio, a partir da primeira sessão, que tem
né, a gente abre para os objetivos, a gente consegue ir mapeando isso com o passar do tempo e botando checkpoints, né, metas, mas não no sentido de culpa, não no sentido de obrigação, mas no sentido de saber para onde eu tô caminhando. Tem mulheres que chegaram para mim com uma reclamação completamente diferente de outras, entende? Então, assim, cada uma vai ajustando isso. Umas querem a questão da disposição mais mental, essa questão mental, sabe? Como é que elas fazem? Outras querem mais a disposição física. Então, isso a gente vai mapeando, vai entendendo e aplicando, né? Tipo assim, e aí uma das coisas que a gente quer entender tudo o que está acontecendo no mundo. Então, nós queremos entender todas as causas geopolíticas de guerras, nós queremos entender todas as questões climáticas, todas o que está acontecendo nas eleições. A gente quer entender o outro, quer entender por que meu marido está funcionando desse jeito, por que meu filho, e a gente não se empenha em conhecer a gente. Por que eu tô agindo dessa forma? Por que meu corpo tá respondendo dessa forma? Por que eu tô sendo dessa forma? Então, isso é uma reflexão que, isso não quero não. Mas isso a maturidade te trouxe. Isso foi porque a maturidade te trouxe, sabe? Porque geralmente, assim, eu vejo, né, todo mundo muito preocupado com muitos problemas aí do mundo, e que é importante a gente, enquanto ser humano, né, se posicionar, e, enfim, tudo mais. Mas se a gente não entende o que tá acontecendo com a gente também não tem respeito pelas fases do outro. Porque, obviamente, a gente falou dos homens muito por cima, né, mas também as fases de outras mulheres, né? E mesmo os homens, eles também têm ciclos. Os ciclos deles são um pouco diferentes, não são tão fortes, tão assim, né, dessa forma, a forma como eles oscilam é diferente, as energias são diferentes, mas eles também têm ciclos, né? Então, enquanto a gente não consegue entender as próprias necessidades, a gente não consegue respeitar e entender a necessidade do outro também, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. E aí, para finalizar mesmo, queria trazer o meu slogan, né, que é você é o movimento, assim, eu trago autonomia, conhecimento, para que cada um de nós tenha a liberdade de fazer suas próprias escolhas. E se escolher botar o pé no acelerador, trabalhar pra caralho, ou então ter um ano lá de alta performance física no esporte, se escolher isso, tá tudo bem. Mas saiba quais são, o que tá acontecendo no seu corpo. Eu acho que essa aqui é a grande sacada.